Olá, queridos irmãos, amigos e colegas pastores. A Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco me convidou para falar um pouco sobre pastoreio em tempos de pandemia. Nós estamos naturalmente agradecidos à Ordem e nós queremos aqui pensar um pouco, não necessariamente sobre os batistas, mas sobre o mundo evangélico, o Brasil evangélico especialmente. Essas reflexões são fruto de conversas. Nós temos conversado com pessoas, eu sou muito próximo ao pastor Mauro de Serra. Esta semana farei uma live com o pastor Davi, que é o presidente da Ordem do Rio. Semana que vem nós faremos também uma outra conversa com o pastor Kleber, que mora nos Estados Unidos. Tenho falado com colegas no Rio, colegas em São Paulo. Então são reflexões também, ouvido muitos reformados. Então isso tem ajudado na nossa reflexão. Então queria começar dizendo algumas coisas. E a primeira coisa é que as crises têm funções assim muito saudáveis. As crises, elas servem para depurar, para esgarçar as doenças escondidas no período de bonança. Então as crises, elas sempre depuraram a igreja. A igreja, irmão, sempre resistiu a tudo. A igreja falsa é essa que não resiste. As crises servem para separar o joio do trigo. Então eu creio que esse período é um período muito especial, mas que a verdadeira igreja sairá fora fortalecida. Uma segunda coisa é que as crises, elas servem para provocar reflexões, que sem elas, estas reflexões iriam passando, elas seriam deixadas de lado. Uma terceira coisa é que essas crises, elas vão desnudar as falsas igrejas, os falsos pastores e aquilo que anda errado. E pode servir para depurar a igreja e depois fazermos uma grande colheita. Então, em tempos de crise, que geralmente se fala de coisas muito ruins, eu creio que talvez Deus possa usar esta crise para depois fazermos uma grande colheita para o reino de Deus. Então, queridos irmãos, a crise escancara o que há de errado. A crise escancara o que não se sustenta. Então eu creio que este período pode ser um período salutar para consertos, pode ser um período salutar para reformas, pode ser um período para aprofundarmos justamente e amadurecermos como igreja brasileira. Pode ser uma grande oportunidade para termos uma igreja melhor, uma igreja mais saudável, uma igreja mais coesa, uma igreja mais focada no que importa, com menos pavonices, e uma igreja, sobretudo, mais bíblica, mais centrada na pessoa de Jesus. Então, quais são as reflexões, as surpresas, os sustos evocados por esta crise? Queria enumerar algumas destas questões que eu penso que são importantes. Primeiro, é a surpresa que muitas igrejas estão tendo, ao meu ver, a quantidade de pessoas na igreja não comprometidas com a obra de Deus. Muitas pessoas sumiram, muitas pessoas sem compromisso, muitas pessoas sem responsabilidade com o corpo de Cristo. Isso pode indicar, irmãos, que nós temos muito ajuntamento e pouco quebrantamento, que nós temos muito movimento e pouco discernimento, que nós podemos estar tendo muita adesão e pouca conversão, muitos crentes e poucos discípulos de Jesus. Talvez nós estejamos vivendo, em alguns contextos, não em todos, é claro, uma anomia religiosa. Poucas pessoas presentes na hora que de fato é necessário. E olha que nós temos apenas uma crise de saúde. Imagine se tivéssemos uma perseguição religiosa. Inclusive, muitos pastores ausentes de suas comunidades na prática. Então, onde temos falhado? O que podemos pensar? Primeiro, os púlpitos. Talvez isso seja reflexo. Então, sermonetes criam cristianetes. Ou seja, púlpito fraco criam pessoas fracas que não responderão adequadamente aos momentos mais cruciais. Talvez tenhamos falhado no ensino. Provavelmente temos falhado no discipulado verdadeiro. Temos falhado talvez no não apresentar o evangelho da
cruz de Cristo. Nós talvez não tenhamos aprendido com aquilo que Bonhoeffer falou sobre a graça barata. Ou seja, a salvação é de graça, mas vai custar toda a sua vida. Agora você imagine se essa crise durasse 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você imagine se nós, como alguns dizem, que essas crises vão se repetir de tempo em tempo com novos vírus. Então, queridos irmãos, as pessoas descomprometidas com o corpo de Cristo talvez indica um púlpito falho, um ensino falho, um discipulado falho e talvez um ensino não focado na cruz de Cristo sobre a necessidade do verdadeiro cristão carregar a sua cruz. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, irmãos, esta é uma oportunidade de correção dos púlpitos, do ensino, do discipulado e da cruz. Uma segunda coisa que eu observo é uma revelação da falsa teologia, dos falsos pastores e das falsas igrejas. Então, irmãos, o que a teologia da prosperidade tem para dizer para o povo agora? Nada. E isso fica mais revelado, isso fica mais cru, isso fica mais definido. O que a teologia do coach tem a fazer pelo povo neste momento? A resposta é nada. O que a teologia do entretenimento, as igrejas que vivem para entreter o povo tem para dizer? Nada. E aqui os irmãos me perdoem. O que a teologia liberal tem a dizer ao povo? Eu fui formado no Seminário do Sul em um período de muito liberalismo teológico. O Seminário do Sul é muito bom, mas o meu período foi um período de muito liberalismo. Eu fiz meu mestrado numa instituição muito liberal e eu fiz meu doutorado numa instituição liberal. Então não estou atirando pedras à toa, nem nada disso. Mas o que os liberais, radicalmente liberais, têm a dizer ao povo neste momento? O que, irmãos, a teologia humanista tem a dizer ao povo neste momento? Então, irmãos, prosperidade, teologia da prosperidade não tem o que dizer, a teologia do coach não tem o que dizer, a teologia do entretenimento, a eclesiologia do entretenimento não tem o que dizer, os liberais não têm muito o que dizer, os humanistas não têm muito o que dizer. A sociedade não tem o que dizer, porque o mundo se apoia na riqueza, na ciência e no poder. O dinheiro agora não vale, porque a pandemia atinge todos. A ciência diz coisas contraditórias, nós estamos percebendo isso, mas isso é muito perceptível. Quem lê um livrinho chamado Análise das Revoluções, das Estruturas Científicas, de Thomas Kuhn, observa as contradições da ciência. E o poder agora está perdido, também está em crise. Em outras palavras, irmãos, o que vale é uma teologia vigorosa. Por isso, irmãos, que tem uma fé sólida, que tem uma fé firme nas Escrituras, tem uma teologia bíblica, uma teologia onde Cristo é o centro, onde a cruz de Cristo é colocada, onde os cristãos são cidadãos dos céus e nós esperamos novos céus e nova terra, meus irmãos, é isso que vale. O que eu estou querendo dizer é que quando nós ensinamos a verdadeira mensagem do Evangelho, onde Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, neste momento, essas igrejas passarão de maneira mais tranquila. Aqueles que negociaram a fé, aqueles que resolveram empolgar o povo, aqueles que vivem de campanha em cima de campanha, em processos infantilizantes, aqueles que não ensinaram o povo sobre o que é a vida cristã, esses vão ficar mais depurados, esses vão ficar mais claros, as coisas ficam mais escancaradas. Uma outra coisa, queridos, é que este momento revela as intenções e o verdadeiro papel das lideranças. Isso quer dizer o seguinte, nossa crise é uma crise acentuada. E há também uma crise acentuada de arrecadação nas igrejas. Então, os pastores mais sensíveis, é claro que a gente sabe que tem muitos obreiros sofrendo, não relaciona a esses, mas os pastores mais sensíveis, eles vão entender que essa é uma crise mundial, que o mundo todo está se reorganizando, que o mundo todo espera nos próximos anos
uma recessão. Então, o que nós estamos vendo agora é a ponta do iceberg. Há previsões nos Estados Unidos, por exemplo, de uma queda de 24%. É claro que tem muitas previsões quanto a isso, mas fato é que o mundo provavelmente passará por uma grande recessão. Então, os pastores mais sensíveis, que têm uma condição melhor, eles vão entender o seu papel, vão aceitar passar por um processo de ajustes. Os crentes irão aprender a viver com menos e vão descobrir que podem viver com menos. Os pastores mais amorosos irão cuidar do povo, apesar das dificuldades. Mas aqueles que estão interessados em outras coisas, as suas intenções serão mais facilmente reveladas. Isso quer dizer, irmãos, o seguinte, que a verdadeira liderança é agora. Os verdadeiros pastores aparecerão neste momento. São nos momentos cruciais da história que as pessoas mais autênticas, elas são colocadas, elas são apresentadas, elas podem exercer uma liderança, portanto, mais relevante. Então é hora de ser relevante, é hora de ser pastor, é hora de se levantar, é hora de amar as pessoas, é hora de fazer cesta básica e entregar para quem está passando fome, é hora de ser igreja e não apenas pensar em si mesmo. Pastor é um líder e líder precisa liderar, precisa ocupar seu espaço, precisa ir para as redes sociais, precisa ligar para o povo, precisa cuidar do povo, precisa ser generoso e ele precisa ensinar isso à sua liderança e precisa ensinar isso aos cristãos. Mas eu penso também que nós teremos muitas mudanças nesse tempo. Essas mudanças são tão novidades assim, creio que a Escritura Sagrada já prescrevia elas. Nós apenas não estávamos atentando a elas por causa das inúmeras distrações. Então, primeiro, uma coisa que esta crise tem despertado e tem servido é para demonstrar a importância dos pequenos grupos. Os pequenos grupos, as células, os grupos familiares, eles são fundamentais. Agora você imagina, nós estamos apenas há pouco mais de um mês com as igrejas fechadas. Imagine se nós tivéssemos uma crise, passar um ano com a igreja fechada. Você imagine se passássemos 2 anos, como a igreja se reuniria, se não nas casas. Ainda que neste momento, as células, muitas delas, as igrejas pararam, inclusive as células, é o caso da nossa igreja, nós resolvemos obedecer às autoridades, sermos prudentes, cancelar as reuniões, tanto no culto como nas células. Mas imagine, irmãos, mesmo não tendo os grupos pequenos se reunindo, eu percebo que os grupos pequenos, eles têm interagido, eles têm se conectado, eles têm se cuidado. Os líderes dos pequenos grupos, dos PGMs, das células, eles estão mais próximos das ovelhas. Eles fazem links, eles fazem videochamadas, se reúnem pelo Message, eles têm o Zoom, eles têm inúmeras ferramentas e eles estão conectados, estão cuidando uns dos outros. As igrejas que não têm pequenos grupos, eu tenho a impressão que elas estão sofrendo mais, com menor comunhão, com menor cuidado uns com os outros e provavelmente elas serão mais impactadas neste momento. Então o templo está fechado. Os pastores estão necessariamente mais distantes, fica mais difícil, por exemplo, visitar idosos, sob o risco, eles têm medo também, é uma questão de prudência. Mas, irmãos, esse foi o conselho de Jetro. Pastor Moisés, vamos exemplificar assim, recebeu o conselho que ele tinha que entregar o poder na mão do povo e supervisionar os líderes. O pastor, irmãos, precisa aprender a dividir poder, dividir funções, dividir tarefas. Ele não consegue fazer tudo sozinho. Nem o povo aguenta, nem ele aguenta. Uma estratégia muito importante nesse tempo, especialmente nos grandes centros, são os grupos pequenos nas casas. Ainda que o templo feche, a igreja permanece. Os grupos pequenos podem, em dado contexto, permanecer. Uma segunda coisa importante, irmãos, que nós precisamos... Então, isso é a igreja na mão do povo. O pastor precisa aprender a fazer isso. Uma segunda coisa, precisamos cuidar melhor de nossas famílias. Nós, de uma hora para outra, a boa parte da nossa igreja, muitos deles têm se descoberto dentro de casa com pessoas desconhecidas. Irmãos, eu tenho observado que as igrejas que mais crescem são igrejas que cuidam melhor das famílias. Ontem eu estive falando com um pastor
que é o pastor da segunda maior igreja batista do Rio de Janeiro. Essa igreja tem 7.000 membros. Como eu passei 12 anos no Rio, a minha formação é toda lá, eu tenho contato com os pastores amigos lá. E eu falando ontem com um pastor de uma igreja que é considerada talvez a segunda maior igreja do Rio, tem 7.000 membros, é uma igreja enorme. Irmãos, ele estava falando o que eles trabalham, o que eles fazem pelas famílias. As igrejas hoje precisam entender que as famílias estão em crise, que nós temos um papel, que é o papel definido nas Escrituras, de ensinarmos sobre o valor das famílias. Muitas famílias estão entrando em crise, muitas pessoas estão descobrindo agora o valor da família. Nós precisamos cuidar melhor de nossas famílias, como diz 1 Timóteo 5,8. Uma outra coisa, irmãos, que eu creio que as igrejas vão ter que repensar é a sua relação com a tecnologia. Muitos pastores não usavam YouTube, Instagram, Facebook, e-mail, WhatsApp, não realizava transferência bancária de ofertas bancária, fazia uma coisa muito improvisada e alguns até se gabavam. Eu não tenho nada disso, não tenho redes sociais, e achava inclusive isso bonito. Mas, irmãos, nós precisamos aprender que Davi serviu a sua geração. Como poderemos servir a nossa geração se não nos conectarmos com ela? Paulo diz assim, que ele fez tudo para com todos a fim de ganhar alguns. Muitas vezes nós nos isolamos no século XIX, no século XX, não contextualizamos a mensagem, o princípio deve ser bíblico, mas ela deve atingir e se comunicar com o nosso tempo. A nossa igreja não tem nenhuma relação com o nosso tempo, com a nossa geração, e nós achamos que vamos conseguir muitas coisas assim. Então nós precisamos repensar a relação com tecnologia. Então muitos pastores em cima da hora, criando YouTube. A nossa igreja, por exemplo, ele tinha menos de 100 pessoas no YouTube, no nosso canal. Nós estamos neste momento com mais de 1.000 inscritos. Nós fizemos uma grande campanha para conseguirmos mais inscritos, porque nós ganhamos algumas facilidades, mas nós estamos hoje com mais de 1.000 inscritos no YouTube. Isso foi um processo da gente reaprender. Então nós estamos reaprendendo a usar a tecnologia, estamos reaprendendo a lidar com ela. Não sabemos, mas nós precisamos melhorar. Precisamos usar aplicativos para transferência para facilitar a vida das pessoas. Precisamos servir a nossa geração. Uma outra coisa, irmãos, que eu acho muito sério, já falei e repito aqui, nós precisamos cuidar melhor do ensino na igreja. A fragilidade dos crentes, o sumiço de alguns, a falta de compromisso com a igreja, a falta de compromisso com os mais pobres que estão passando fome, a falta de compromisso no sustento da igreja, a falta de pessoas para estarem juntos, sendo igreja neste momento, reflete um púlpito fraco, reflete a falta de ensino no púlpito. Aquilo, irmãos, que foi um arauto da reforma protestante, aquilo que no século XVIII, com Spurgeon, em Londres, que foi uma referência importante, aquilo que foi uma referência de Moody, apesar de ser um homem com limitações, mas um homem que pregou a cruz de Cristo, aquilo que sempre é necessário para doutrinar a igreja, um bom púlpito. Então esse esvaziamento tem a ver às vezes com um púlpito fragilizado, falta de ensino, falta de ênfase na escola bíblica, como é difícil. Eu já estou repensando a nossa. A falta, irmãos, de discipulado. Não se pastoreia uma igreja à distância. Eu creio que aquela questão congregacional é muito importante, mas o pastoreio é perto, é um a um, pessoa por pessoa, ombro no ombro. Quero lembrar que Moisés foi quem preparou Josué. Quero lembrar que Barnabé cuidou de Paulo, Paulo cuidou de Timóteo, Elias preparou Eliseu. Irmãos, precisamos cuidar um a um, discipular, cuidar um a um das pessoas. E nós precisamos ter um ensino focado na cruz de Cristo. O evangelho que massageia ego não resistem às crises. Nós também temos que repensar a solidariedade da igreja. Neste momento nós temos muitos irmãos passando necessidade. Então nós temos a ideia que como essa pandemia atinge todas as pessoas, ricos e pobres,
Nós às vezes dizemos, até eu já disse, que nós estamos no mesmo barco, mas não é verdade. A verdade, meus irmãos, é que alguns estão num iate, numa baía com água tranquila, muito preparado, com o iate abastecido, com muito conforto, aqueles que são classe média, classe alta. Mas os outros irmãos pobres, eles estão como num bote inflável no meio de uma tempestade. Então é muito fácil dizer, fique em casa. Enquanto isso, nós temos irmãos passando necessidade, sem comida dentro de casa, sem energia porque foi cortada antes da crise, inclusive foi cortada, passando necessidades e às vezes a igreja omissa. Igreja precisa ser solidária. Igreja precisa ter a mão estendida. A nossa igreja, semana passada, pegou um dinheiro do seu caixa e fez 7 cestas básicas para doar. Nós somos uma pequena igreja. Eu sou pastor da 2ª Igreja Batista em Salgueiro, uma igreja fundada pela Junta de Missões Nacionais. Eu sou pastor voluntário na igreja, mas nós fizemos isso. Nós fizemos isso individualmente. Uma irmã da igreja comprou 10 cestas básicas, a igreja reuniu alimentos, nós distribuímos. Um comerciante da cidade viu o nosso apelo na TV, nas redes sociais, e prometeu dar 10 cestas básicas. A igreja faz a sua parte, então as obrigações individuais não omitem a igreja de ser solidária e de ajudar os que mais precisam. Uma outra coisa, irmãos, que eu quero chamar muita atenção aos meus colegas pastores, e eu queria assim pedir todas as venhas possíveis, mas eu preciso falar sobre isso. Meus irmãos, existe uma separação entre igreja e estrado na tradição batista. Desde os anabatistas, que são precursores, nós sabemos que nós temos uma herança que de alguma maneira, ainda que tenha os historiadores façam outras relações, mas nós sabemos que nós fomos influenciados pelos anabatistas, os irmãos suíços. E meus queridos irmãos, desde lá eles já estavam pregando a separação entre igreja e Estado. Na Constituição Americana, os batistas deram uma grande contribuição em separação entre igreja e Estado. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira fala isso. Mas eu creio que tem muito pastor que está confundindo o seu papel profético com o seu papel de militante político. Pastor tem direito, sim, privadamente, como cidadão, de pensar politicamente. Pastor tem um direito de até publicamente, não fazendo uso de uma maneira incomum do púlpito. Então eu acho que o pastor, no seu espaço privado, em suas redes sociais, ele até tem o direito de se manifestar, tomar uma posição política. No entanto, meus irmãos, o pastor não pode inviabilizar o seu ministério por questões políticas. E eu creio que tem pastores que estão fazendo isso. Deus não nos chamou para sermos militantes políticos, pelo menos eu creio que não. Se ele quer se tornar um político, como propriamente é dito, ele deveria deixar o ministério e ir para essa atividade, porque eu acho que mais cedo ou mais tarde trará grandes problemas. Pastor, muitos deles se valendo do púlpito ou se valendo da liderança que ele exerce de maneira inadvertida, fazendo da igreja um espaço muito difícil para quem pensa de maneira contrária. Nós somos batistas, nós somos democráticos, nós devemos respeitar as diferenças. Esse é um legado dos batistas, que é justamente o respeito à diferença. Tem um livro muito bom do pastor Israel Belo, foi meu professor no Seminário do Sul, A Celebração do Indivíduo, falando um pouco sobre as individualidades, sobre o papel dos batistas nesses direitos. Então, meus irmãos, eu não estou advogando a omissão, nem estou advogando necessariamente que o pastor deve ser um isentão. Não estou dizendo que o pastor está proibido de se manifestar. Eu estou falando dos exageros. Eu estou falando de pessoas que passam o dia todo criando um anticlima em suas igrejas para qualquer pessoa que pense qualquer coisa politicamente contrária. Quero dizer aqui que o pastor é um profeta, deve ser um profeta, deve exercer o papel profético. Mas ele só vai exercer, irmão, se ele tiver uma neutralidade. Quando ele adere de maneira incondicional a uma ideologia, a um ramo. Ó, irmão, toda radicalidade, todo extremismo é perigoso, não importa de que lugar seja.
Não importa, somente pessoas mais prudentes, mais neutras, somente pessoas mais sensatas, com bom senso, poderão pastorear os diferentes e levar a igreja ao equilíbrio. O pastor precisa pastorear todos e não apenas alguns. O pastor não pode ficar criando o dia todo anticlima na sua igreja, porque vai afugentar inclusive aquelas pessoas que Deus chamou para ganhá-las para o Senhor. Eu quero dizer que o pastor deve ter cuidado ao associar seu nome a determinado candidato, a determinada linha. Porque essas pessoas, muitas delas, não têm compromisso com o evangelho. E lá na frente, qualquer erro delas, as pessoas usarão isso para lhe acusar. E ainda que você tente justificar, já inviabilizou o ministério. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte. Então, primeiro eu vejo uma politização da crise. Eu quero também dizer que pesquisa científica tem para tudo quanto é jeito. Você pega uma pessoa numa posição com um tipo de pesquisa, o outro na outra posição com outro tipo de pesquisa. E o pastor Hernandes Dias Lopes, inclusive, comenta sobre isso. E eu quero dizer, irmão, se numa pesquisa você controlar as variáveis, você controla o resultado. Tem pesquisa para tudo quanto é gosto. E a ciência também, irmão, tem seus comprometimentos. Uma outra coisa é que nós fomos chamados para pastorear todos, sábios e nércios, pessoas conscientes do seu papel como cidadão e nãos. Então, irmãos, o que salva é o evangelho. Só o evangelho pode mudar a vida de alguém. Os políticos passam, mas o evangelho permanece. Nós não podemos fazer dessa guerra política um empecilho ao evangelho. Não ponha um peso adicional às suas ovelhas, forçando ele a outras condições. Quer marcar posição? Você pode até fazer isso, se for de maneira respeitosa, fazendo uma vez e continuando pastoreando todo mundo. Eu quero lembrar que Jesus separou 12. Entre os 12, irmão, tinham radicais, tinham pessoas de orientação mais radical, como os zelotes, pessoas que faziam parte. Lá entre aqueles que Jesus chamou, tinha alguém que era repudiado pela sociedade, que era o antigo cobrador de impostos, mas Jesus foi capaz de cuidar deles, de pregar o evangelho da graça, do poder transformador e de tornar deles uma força motriz para o evangelho. Então, entre os discípulos, tinham radicais, como Pedro, como os irmãos Boanerges, que pediram para que o Senhor mandasse fogo sobre os samaritanos. Mas, irmãos, tinham os mais mansos, talvez como João, e Jesus cuidou de absolutamente todos. Finalizando essa primeira parte, eu queria dizer o seguinte: tem algo de novo nisso? Tem alguma novidade? A Bíblia já previa isso? Então eu acho que esta crise é apenas... Eu acho que assim, nós temos que fazer grandes mudanças. Eu acho que as mudanças são mudanças de retorno à Escritura Sagrada. Por isso, eu quero compartilhar com os meus irmãos, pastores, amigos, colegas, eu quero compartilhar Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. Eu sei que os pastores e amigos conhecem, mas eu quero compartilhar. Mateus 28, do verso 16 ao 20, que diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que eu aprendo com esse texto, que é o texto da grande comissão? A primeira coisa é que a igreja tem uma missão. A primeira coisa é que todo o esforço da igreja deve ser para cumprir a ordem de Jesus. Então, se tem uma mudança, que na verdade é um retorno à Escritura, a igreja precisa focar na missão. Igreja, irmãos, que foca em pavonices, igreja que foca em cerimônias, igreja que foca em coisas que só trazem peso, igrejas de programas, igrejas que preocupam-se em massagear ego, igrejas que negam a finalidade, que é a finalidade missionária, missional da igreja.
O Senhor Jesus nos deu uma missão. E eu quero só analisar com os irmãos rapidamente o contexto. Jesus tinha passado pouco mais de 3 anos com seus discípulos. Jesus tinha revolucionado, os discípulos tinham passado por uma metamorfose. Os discípulos estavam no auge, estavam encantados com a pessoa de Jesus, mas agora o Senhor Jesus é crucificado. Aqueles eram dias de trevas para os discípulos. Os discípulos tinham perdido o seu mestre, o seu Senhor. Os discípulos tinham perdido aquele que tinha dado sentido às suas existências. Tão difícil foram aqueles dias que os discípulos abandonaram o mestre. Aqueles foram dias que muitos queriam voltar à pescaria, talvez voltarem a serem comerciantes, fazerem suas coisas. Mas aí o Senhor Jesus ressuscita. Que coisa linda, o nosso Senhor ressuscitou. E aí ele vai dar a lição das lições. Jesus passa mais 40 dias, conforme o relato de Atos, com os discípulos. E ali, irmãos, ele dá as últimas instruções. Ali ele faz, nesse momento derradeiro de Jesus com os discípulos, aqueles últimos 40 dias, Jesus começa a ensinar a lição das lições. E é nesse momento dramático de uma montanha russa de emoções que Jesus ensina sobre a grande comissão da igreja. Pastor McAllister diz que Jesus, nesse ensinamento, ele ensinou a grande comissão. Ela é grande porque ela tem um grande fundamento, ela tem uma grande ordem, ela tem uma grande promessa, e é o povo de Deus que nós fomos chamados para cuidar, que vão realizar. Então, primeiro, qual é o grande fundamento dessa ordem de Jesus? O grande fundamento, irmãos, está no versículo 18, quando Jesus diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A igreja de Cristo Jesus, ela está fundamentada na autoridade de Jesus Cristo. O fundamento da nossa missão é a própria pessoa de Jesus. E o Senhor Jesus nos disse: toda autoridade me foi dada na terra e no céu. Quando ele fala que toda autoridade pertence a ele, ele está dizendo: eu sou o rei. Eu sou o rei da terra, eu sou o rei do céu. Os reis terrenos, eles são passageiros, eles são pseudos reis, mas quem tem autoridade sobre a terra e sobre o céu sou eu. Céus e terra passarão, mas as palavras do nosso Senhor não passarão. Eu quero dizer para os meus irmãos que a igreja de Cristo não está fadada ao fracasso. A igreja de Cristo está destinada a triunfar, porque o nosso fundamento, o nosso lastro é a pessoa de Jesus Cristo. E se ele for o fundamento da sua igreja, por isso nós devemos voltar às Escrituras, pregar o verdadeiro evangelho, colocar Cristo como fundamento e não filosofia, não humanismo barato, mas Cristo, somente Cristo. Pregue a Cristo, pregue toda a Escritura, e toda a Escritura aponta para Cristo. Esse é o fundamento da igreja, preguemos isso. Segunda coisa, irmãos, qual é a ordem? E parece, pelos muitos verbos do versículo 19, temos muitas ordens. A ordem de ir, a ordem de fazer, a ordem de batizar, a ordem de ensinar, de guardar. Não, a ordem é uma só. E a ordem de Jesus é: faça discípulos. Só pode fazer discípulo quem é discípulo. Nós não podemos se contentar em nossa igreja de termos crentes. Nós não podemos se contentar de termos pessoas adaptadas ao evangelho. Nós temos de ter pessoas que são servos. O apóstolo Paulo, irmãos, falando sobre servo, existe pelo menos 3 palavras que indicam servo. Existe uma palavra que é doulos, que é escravo. Uma outra palavra é diáconos, que é aquele que serve. Mas uma palavra ainda mais forte é eupereta, que é o escravo condenado à morte. É o escravo das galés. É o escravo que ele era tão escravo e ele estava tão condenado que ele ia para as embarcações da época, as galés, remar. E eles só saíam dali mortos, porque se eles fracassassem, a embarcação afundava. O apóstolo Paulo diz que ele é, portanto, eupereta de Deus.
Ele é, portanto, irmãos, não somente um diácono, não somente doulos, mas ele é um escravo. Nós precisamos ensinar que Cristo é o nosso Senhor e nós somos servos. E o servo obedece. E a função do servo é fazer discípulos. Só quem é discípulo, só quem entendeu a mensagem do Evangelho pode fazer novos discípulos. Uma igreja que não foca em fazer discípulos, um pastor que está preocupado apenas com a manutenção, o status quo da igreja, uma igreja que não está focada em cumprir a grande comissão, mais cedo ou mais tarde, essa igreja vai entrar em profundo declínio, ou por uma razão ou por outra. Mas Jesus não apenas nos disse o que fazer, ele nos disse como fazer. E aí entra os outros verbos. E ele fala sobre a necessidade de ir, ide, mas no original está no gerúndio. É indo. Indo para onde? Qualquer lugar. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Não importa onde estejamos. Onde nós estivermos, precisamos fazer discípulos. Então é na escola, é no trabalho, é na faculdade, é dentro de casa, é na internet, é nas redes sociais. Temos que ensinar o povo aí, só não podemos ficar parado. Crente letárgico, crente parado, crente que não é ensinado a fazer discípulos. Nesse momento, a igreja sofrerá ainda mais. Nós devemos ir e nós devemos batizar. O batismo é um símbolo do ingresso numa comunidade. O batismo é símbolo que alguém, que uma outra pessoa é autoridade sobre nós e me levou a Cristo. O batismo é símbolo de pureza. Portanto, irmãos, a ideia de desigrejado é a ideia de quem não entendeu o batismo. O batismo é símbolo de ingresso numa comunidade. O batismo é quando eu me submeto e alguém me batiza. Ninguém batiza a si mesmo. O batismo é quando eu entendo que eu saio de uma antiga vida para uma nova vida, que eu saio do pecado para uma vida de santidade, que eu morro para o mundo e faço parte de uma comunidade. Então nós cumprimos a grande comissão, indo em qualquer lugar, mas fazendo discípulos, batizando, fazendo parte de uma comunidade, assumindo uma nova vida. Nós também fazemos isso ensinando. Ensinando o que, irmãos? Ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Quero lembrar, irmãos, que ensino é uma coisa que a igreja contemporânea precisa e precisa muito. E é ensinar a guardar. Olha, não é um ensino teológico, não é um ensino intelectual. Você pode ter um teólogo que não é discípulo, porque ele apenas entendeu, ele não guarda. E tem que guardar todas as coisas. Nós vivemos uma época que as pessoas querem guardar o que lhe agradam. Nós vivemos uma época que isso é palavra de Deus, mas isso aqui não. Isso aqui tem a ver com a questão cultural, não. Nós temos que ensinar todo o desígnio de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Só um evangelho vigoroso e só pessoas que creem de fato no evangelho vão pregar o verdadeiro evangelho. Jesus também, irmãos, vai nos fazer uma grande promessa. E a promessa é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso Deus é o Deus Emanuel. Ele está conosco, com pandemia ou sem pandemia. Ele não nos prometeu viagem tranquila. Ele nos prometeu chegada certa. O nosso Senhor diz que nós teríamos aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu e Ele está conosco. E sabe quem é convocado para cumprir essa missão? Não é o pastor sozinho. É toda a igreja. Nós temos que ensinar. Uma igreja missionária, uma igreja missional, uma igreja focada em fazer discípulos e não em fazer festa, não em fazer programações, não em fazer pavonismo, mas uma igreja focada em cumprir a missão. Ela não vai ficar perdendo tempo com outras coisas. Ela não vai se envolver em coisas desse mundo. Lá no livro de Hebreus há uma recomendação muito importante. E a recomendação é muito simples, que nós devemos, irmãos, tirar todo o embaraço e todo peso. Pastores, igrejas, nós devemos nesse momento se levantar como profetas do Senhor, deixar aquilo que é secundário de lado, manter a unidade da igreja. Olha, no essencial, como dizia Agostinho, unidade. No secundário, naquilo que não é essencial, diversidade. Mas em tudo, amor.
Então, una a sua igreja. Eu preciso fazer isso na minha igreja, eu preciso reaprender a fazer isso. Esse é um processo que nós estamos aprendendo juntos, mas nós precisamos fazer em nome de Jesus. E sabe qual é o nosso papel? Ensinar isso para o povo. Deus reservou um povo. Deus chama os seus. O nosso Senhor Jesus nos colocou à frente desse rebanho. E o que importa é que sejamos encontrados fiéis. Deus sempre tem o seu remanescente. E Deus chamou a você e a mim para cuidarmos deste remanescente. Eu quero lembrar para os irmãos que os discípulos verdadeiros não são aqueles que não erram. Eu quero lembrar, se você pegar no início do texto aqui, seguiram os 11 discípulos para a Galileia. 11, Jesus chamou 12, só tinha 11, porque os infiéis ficam de fora. Mas os fiéis, irmão, não são fiéis porque não erram. Porque entre esses 11 tinha Pedro que tinha negado Jesus, tinha errado. Entre esses 11 tinha os irmãos Boanerges, que tempo atrás estavam querendo era tocar, que Deus mandasse fogo do céu sobre os samaritanos. Entre esses 11 eles tinham abandonado Jesus na crucificação. Então os fiéis não são aqueles que não erram. Nós pastores vamos errar e errar muito. Importante é que nós recomecemos, como Elias na caverna, que o Senhor chega e diz: o que fazes aí, Elias? E aí Elias faz um longo discurso do seu sofrimento. Deus não dá muita bola para aquelas alegações infundadas e dá para ele uma nova missão. É dali que ele sai para ungir rei, é dali que ele sai para ungir Eliseu como seu sucessor e servir a Deus. Queridos irmãos, Deus nos chamou para cuidar do rebanho fiel. Deus nos chamou para pregarmos a sua palavra e deixarmos que o Espírito Santo traga as pessoas, os perdidos, até o Senhor Jesus. Eu quero lembrar uma palavra do irmão Moody. Uma irmã chegou para Moody e disse: Pastor Moody, se nós não pregarmos o Evangelho, essas pessoas serão salvas? E o pastor Moody respondeu: minha irmã, se nós não pregarmos o Evangelho, será que nós somos salvos? Se nós não pregarmos o Evangelho, será que eles serão salvos? Se nós não pregarmos o Evangelho, será que nós somos salvos? O Moody também falou uma outra coisa: entregue sua vida para Deus. Ele pode fazer mais do que você com ela. Essa é a hora dos pastores, os verdadeiros líderes, que creio que são esses nossos queridos colegas. Os batistas têm dado bons exemplos, devem se levantar em nome de Jesus. Um forte abraço. Eu sou o pastor Ailton Rocha, passando em Salgueiro, passo na segunda igreja batista em Salgueiro. Sou pastor voluntário aqui na igreja. Nós estamos construindo um lindo templo. Se você quiser conhecer, entre no YouTube da igreja, segunda, e por extenso, né? Segunda Igreja Batista em Salgueiro. Pode entrar em contato conosco. O e-mail é psicólogoailton@gmail.com. Eu tenho um site www.ailtonrocha.com.br. Você pode baixar um livro gratuitamente lá para trabalhar com famílias na sua igreja ou na sua própria casa. Conheça nosso projeto. Nós estamos construindo um templo. Nós somos uma igreja pequena. Nós temos apenas 8 anos de organizada, uma igreja no sertão pernambucano, mas estamos tentando servir a Deus. Um forte abraço, Deus abençoe sua vida, bom falar com vocês. Deus abençoe, até mais.